quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos estudos para a Escola Bíblica Dominical desse nosso último trimestre desse ano de 2022. Lembrando que nós estamos estudando as epístolas do Novo Testamento, uma segunda parte, e as lições ministradas dentro desse trimestre, como já do trimestre anterior, são lições para as classes de adolescentes. E temos hoje a lição já de número 9, que tem por título O Comportamento do Cristão no Mundo. Temos o nosso textuário na carta de Tiago, capítulo 2, e o versículo 26, que nos diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. E na lição de hoje, já nos diz a nossa introdução, refutaremos algumas distorções da verdade do Evangelho. Como disse Pedro, os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. E isso nós vemos registrado na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 16. O Senhor Jesus nos ensina que a fé é como uma semente que tem vida em si mesma, e que por ter vida em si mesmo, ela gera e produz. E com esse foco, Tiago visa desmascarar os mensageiros de Satanás, mostrando e revelando através dos seus escritos que a verdadeira fé é aquela que gera no crente uma transformação do seu caráter, fazendo-o ter o caráter de Cristo, ou seja, o seu comportamento mundano totalmente mudado para um comportamento cristão. E isso o apóstolo fará com alguns exemplos do cotidiano que veremos nos tópicos a seguir. Então essa é a nossa introdução, e dentro dessa introdução a gente já consegue entender o que Tiago de fato quer colocar para nós, que também está em harmonia com o versículo do nosso texto áureo. E aí um primeiro tópico, que tem por título o respeito devido aos pobres, mas lembrando também que nós temos uma leitura bíblica em classe, que está na carta de Tiago mesmo, que é o capítulo 2, e os versículos do 14 ao 26, que nós não estaremos fazendo a leitura desse texto aqui na nossa lição de hoje, mas os professores fiquem à vontade para fazer essa leitura em suas respectivas classes com os seus alunos, tá certo? Então, dentro desse primeiro tópico, respeito devido aos pobres, como vimos na introdução, é um erro fatal imaginar que a fé seja isolada e vazia como um mero objeto inerte, ou seja, como algo que não tem vida. Então, estaríamos erradíssimos se pensássemos somente na fé no sentido de ser algo isolado, que não dependesse de mais alguma coisa, e aqui a gente vai ver que depende de ações para que esta fé seja então evidenciada, aclarada para aqueles que nos observam, e aí se torna um erro imaginar que a fé seria algo isolado. E dizer que temos fé ou que somos crentes em Cristo Jesus e não transparecermos, tá vendo? E não mostrarmos e não deixarmos evidente os benefícios que esta fé nos produz é o mesmo que adquirir um diploma sem as qualificações.
de todo o tempo de estágio e faculdade. É apenas uma alegação vaga e vazia, sem fundamentos, ou seja, dizer que tem fé, mas não transparece, não demonstra, não deixa claro através de suas ações. E lembrando que eu faço porque creio sim, mas não me apoio nisso como objetivo final, né, da minha salvação em Cristo Jesus. Eu creio e por isso faço. E esta fé me impulsiona a agir concernente aos benefícios que esta mesma fé vai me trazer. Ou seja, aí o comentarista coloca para nós aqui que dizer que tem fé, mas que não exerce essa fé, não busca aquilo que que tem que se buscar para que se demonstre esta fé verdadeira, é como que alguém que adquiriu um diploma sem qualificação, ou seja, adquirir um diploma sem precisar se esforçar, sem precisar ter que ir à faculdade, ter que ir estudar, ou adquirir um diploma sem precisar estar ali numa aula presencial se esforçando, estudando, tendo ali que porfiar então para adquirir este diploma. E aí, a pessoa que assim faz, ela pode até adquirir, mas ela vai adquirir o diploma sem qualificações, sem conhecimento nenhum. Ela simplesmente só adquiriu o diploma. E aí é comparado àquele que se diz que só tem a fé, mas que não coloca em prática, não exerce ali de maneira a transparecer esta fé através das atitudes, para que se goze então dos benefícios que esta mesma fé pode nos proporcionar. E aí a intenção do adversário em disseminar tal ideia, colocar a verdade de Deus em descrédito. E Jesus advertiu severamente os fariseus por esta mesma questão, pois eles diziam uma coisa e faziam outra, anulando a eficácia da verdade. E aí, essa referência que Jesus faz dos fariseus dizerem uma coisa e fazerem outra coisa, existiam pessoas do mesmo tipo no contexto de Tiago, tentando disseminar esta ideia de que a fé seria algo isolado e que a fé era suficiente para que então os nossos irmãos desfrutassem dos benefícios que Deus tinha assim disponibilizado, sem precisar fazer nenhum esforço, sem precisar demonstrar, sem precisar transparecer para os demais através desse esforço, que assim gozariam então dos benefícios que Deus teria ou disponibilizaria para os nossos irmãos. Então, Tiago vai refutar essa ideia e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar isso, deixar bem claro isso na vida dos fariseus, porque este grupo que viveu aqui nos tempos de Tiago tinham a mesma ideia, porque a gente percebe-se que o espírito aqui é o espírito do engano, que habitou lá na vida dos fariseus nos tempos de Jesus e agora está na vida destes que estão vivendo agora no tempo de Tiago, que na verdade queriam impor alguma coisa para que os irmãos vivessem, mas quando na verdade eles viviam outra coisa totalmente diferente. E Jesus vai advertir os fariseus de maneira muito severa, ao ponto de Jesus se dirigir a eles como aqueles que pareciam sepulcros caiados, impunham coisas pesadas sobre a vida dos irmãos e não poderiam levar nenhuma peninha sobre os seus ombros, uma grande hipocrisia. Então a gente vai ver que em todo o contexto bíblico e a própria Escritura faz questão de mencionar irmãos que tiveram a fé em Cristo Jesus, tiveram a sua fé depositada em Deus sim,
mas que de alguma maneira eles precisaram exercitar esta fé. Eles tiveram que se movimentar para transparecer esta fé e assim fazendo, eles então gozariam dos benefícios disponibilizados pelo próprio Deus. E é contra essa ideia falsa que Tiago vai deixar dentre alguns dos seus ensinamentos, esse ensinamento específico. E é por isso que ele vai colocar que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, eu creio que Jesus vai me conceder a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu creio que Jesus vai me abrir uma porta de emprego. Eu creio que Jesus vai me dar condições de adquirir o meu carro, a minha casa, ou qualquer outro bem que possa ser colocado aqui. Mas eu estou saindo de manhã para deixar meu currículo aonde eu pretendo trabalhar. Ora, se Jesus falou que vai me abrir a porta, eu não posso acordar, né? Às 10 da manhã, às 9h30. Eu tenho que acordar cedo e ir colocar os currículos. Por quê? Porque Jesus já disse que a porta está aberta. Jesus me disse que eu vou fazer uma faculdade, mas eu estou me inscrevendo para os vestibulares, agora é final do ano. A gente vê e percebe-se que existem muitas vagas aí para prestar vestibular, para que talvez você possa concorrer aí uma vaga em uma faculdade. Você está estudando para isso? Jesus disse que você vai fazer e que ele tem essa promessa. Então eu estou usando essas maneiras simples para se entender, porque não é só dizer que crê em Jesus. Eu preciso me esforçar, eu preciso agir e demonstrar que de fato eu creio, mas eu preciso fazer a minha parte. E lembrando que isso está registrado nas Escrituras. Deus prometeu a terra para o povo teve que ficar parado, a terra veio até o povo. Não, o povo que se dirigiu até a terra prometida. Lembrando que Deus sempre prometeu dar vitória ao seu povo em meio às lutas e às batalhas, mas o povo tinha que ficar de braço cruzado, esperando Deus entregar os seus adversários em suas mãos? Não, eles creram em Deus, mas foram para a batalha. E Deus assim os concedeu vitória. Então eu estou usando esses exemplos para ficar mais claro de que não adianta ter só a fé. Eu preciso demonstrar que tenho esta fé através das minhas atitudes, das minhas ações. E é por isso que Tiago vai dizer que se eu tenho fé e não tenho, que a minha fé sem as obras, sem a demonstração, ela se torna morta. Por isso o capítulo 2 demonstra uma das maneiras que podemos incorrer neste erro e, portanto, nos adverte. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Aí agora a gente vê que muda um pouco dentro do aspecto dos ensinos de Tiago, e o comentarista coloca para nós mais uma advertência acerca do nosso comportamento no mundo. Ele está dizendo aqui agora, no capítulo 2, para os irmãos, que esta fé no Senhor Jesus Cristo e Senhor da glória não nos faz sermos melhores do que ninguém, e muito menos acharmos que somos melhores do que alguém e fazer acepção das pessoas. Essa não é uma característica do cristão. Esse não é um comportamento que o cristão deve ter, fazer acepção de pessoas. É um comportamento que o próprio Senhor Jesus Cristo condena, porque ele mesmo não fez acepção de pessoas. E a advertência para os seus seguidores nos tempos de Tiago e para nós hoje é a mesma advertência. Esta não é uma marca do cristão.
fazer acepção de pessoas. Uma vez feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, sendo derramado em nossos corações o amor de Jesus, é incoerente e, portanto, inaceitável que tratemos com indiferença os nossos semelhantes que possuem, ou pela aparência que tenham, haja visto que foi o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou que a vida de quaisquer não consiste na abundância do que possui. Então vejam bem, este amor agora derramado em nossos corações não nos impulsiona a tratarmos com indiferença aos nossos semelhantes. E às vezes a gente julga, né? Às vezes pela aparência, às vezes pela posição social, pela condição social, pelo status da pessoa. Às vezes a gente julga pela condição financeira. Mas Jesus e o próprio Tiago aqui está nos ensinando que se nós temos o amor de Jesus derramado em nossos corações, essa indiferença tem que cair por terra, porque eles também são imagem e semelhança de Deus, como assim nós também, né? E o Senhor Jesus é quem nos ensinou que a vida de quaisquer pessoas, elas não consistem na abundância do que possuem. E para corrigir tal erro, o escritor lembra os irmãos que a maioria dos que receberam a fé para a salvação é os pobres, por escolha do próprio Deus. E ele lembra ainda que aqueles a quem os irmãos estimavam em detrimento dos outros eram os mesmos que os oprimiam, os arrastavam aos tribunais e ainda blasfemavam do bom nome do Senhor. E aí a gente vai ver que tem um verso importante na carta de Tiago mesmo, que Jesus chamou os pobres deste mundo para serem ricos na fé. E aos ricos a advertência era essa, que eles se apoiavam em suas riquezas, prata, ouro, pedras preciosas, mas se esqueciam de que essas riquezas, na verdade, não lhes traria segurança nenhuma, dentro do contexto que Jesus coloca aqui. E aí o que eles faziam? Oprimiam as pessoas, arrastavam aos tribunais e ainda blasfemavam do bom nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lembrando que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as pobres, as desprezíveis, as vis, as que não são. Olha só, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Mas a advertência para os ricos que se apoiavam em suas riquezas eram essas. Mas não que Jesus não amasse eles também. Mas o importante é que não haja acepção de pessoas. Que haja uma harmonia, esta mesma fé, demonstrando nós e transparecendo isto, que o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Por isso que a palavra vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo traz à memória dos crentes a máxima do evangelho que recebemos do Senhor Jesus pelos mensageiros e o ápice de toda a lei de Deus, lembrando-nos que com tal amor devemos nos comportar para com todos, tenham muito, tenham pouco ou não tenham nada. Fazendo assim, a nossa fé é evidenciada e o nosso testemunho de filhos de Deus é verdadeiro. E aí, segundo tópico, sabendo usar a nossa língua, mais uma advertência dentro do assunto proposto, o comportamento do cristão no mundo. O comportamento do cristão ou dos cristãos com a palavra. Uma vez que a palavra tem por objetivo comunicar e expressar sentimentos, desejos, informações e etc., torna-se evidente a razão pela qual é de suma importância
ter cuidado com as palavras. O apóstolo não foi o único a falar sobre o assunto. O próprio Senhor Jesus deixou ensinamentos bem claros a respeito da palavra do crente. Jesus ensinou sobre a firmeza nas palavras e, inclusive, o que elas manifestam. Apesar do termo "foi da boca para fora" ser muito comum nos nossos dias, Jesus deixa bem claro que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Agora a advertência muda, agora vai falar sobre a maneira adequada de usar a nossa língua. E sabemos que, como a palavra ela tem por objetivo comunicar e expressar desejos, informações e etc., isso torna-se para nós evidente a razão pela qual é de suma importância o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. Estou falando dentro do comportamento cristão. E a gente vê em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, as advertências acerca de sermos prudentes no falar. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia da nossa boca palavras que promovam a edificação, o crescimento, que não saia da nossa boca nenhuma palavra de desânimo, mas simplesmente aquela que vai fortalecer, encorajar os nossos irmãos, porque isso vai mexer de fato com os sentimentos, e isso vai trazer informações também. E aí revela o cuidado que nós precisamos ter. E a gente sabe que Tiago não foi o único a falar desse assunto. O próprio Senhor Jesus deixou ensinamentos bem claros acerca dos sermos prudentes a respeito da nossa língua, tá certo? E a respeito também pelo fato de sermos cristãos. E aí pesa mais um pouco. A gente vive um tempo muito difícil, onde o nível de estresse das pessoas é muito grande e por qualquer coisa, ou por quase nada, a gente vê isso, principalmente no trânsito, né? Não se pode cometer uma falhazinha que já saem aquelas palavras, né, que acabam trazendo até um espanto na gente. Mas agora o cristão, qual é o comportamento do cristão? Não deve ser o mesmo comportamento que o mundo tem. E é por isso que Jesus disse que nós devemos ser prudentes naquilo que falamos, porque isso vai ter um peso tanto positivo quanto negativo. E apesar do termo muitas das vezes usado até por nós, foi da boca para fora, ser usado, é muito comum no nosso meio, mas a palavra que Jesus deixou bem claro é que a boca fala do que está cheio, o coração. Então a gente vai expressar um sentimento através da nossa boca. E aí a gente vê que se torna muitas das vezes incoerente. Eu falar que tenho fé em Jesus, até demonstro isso através das minhas práticas, sem fazer acepção de pessoas, mas na hora do ser prudente com o falar. E é por isso que Tiago vai dizer que nós devemos ser prontos a ouvir, tardio para falar. Tardio para falar. Controle, prudência naquilo que vamos falar. É por isso que o crente tem que pensar para falar, porque da boca do crente tem que sair palavras para a edificação. E aí a gente sabe também que podemos dizer assim, né? Essas músicas aí mundanas que têm influenciado muito a mente dos jovens, não estou me referindo aos jovens da igreja,
Mas existem algumas frases dentro dessas músicas que se tornam perigosas, não é verdade? Ouve uma vez, ouve outra vez e de repente quando vê sem perceber está até falando. Às vezes uma expressão de uma música mundana, então precisamos tomar este cuidado. Até porque Tiago ele vai ensinar sobre a língua. Ele vai falar que a língua é algo impossível de se domar. Ele vai usar exemplos de animais como o cavalo, animais grandes que Deus deu poder ao homem para domá-los. E aí ele vai usar o exemplo da língua como um membro tão pequenininho que está ao nosso corpo, que é impossível de domar. Se torna impossível domar a língua. E aí Tiago vai dizer que a língua está inflamada, que a língua está cheia de peçonha mortal, ou seja, cheia de veneno. E aí ele vai usar o exemplo de nós como fontes, né? Cada um de nós uma fonte. E não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Eu não posso bendizer e louvar a Deus com a minha língua e também amaldiçoar o meu irmão com a mesma língua que eu louvo e bendigo ao nome do Senhor. Então Tiago exorta a respeito do bom uso da língua. Então nós devemos tomar cuidado, porque isso está inserido dentro do contexto do comportamento do cristão no mundo. E aí Tiago então vai para os conselhos finais. A advertência agora é sobre a vã confiança e a tola imaginação de que temos o controle da nossa própria vida, no sentido de planejar as coisas. Vamos para tal cidade, lá dormiremos, lá passaremos um determinado período de tempo, lá contrataremos e lá trabalharemos. Só que nos esquecemos de que se Deus quiser, se Deus permitir, e quando a gente faz assim, é um sentimento de orgulho, sabe? Parece que nos tornamos o dono da situação e nos esquecemos de que Deus é que é o dono de todas as coisas. Então, se Deus quiser amanhã eu vou, se Deus quiser amanhã eu acordo. A gente sempre tem que agir nesse sentido. E aí, a advertência agora é essa, sobre essa tola imaginação de que temos o controle da nossa própria vida e planejamos as coisas como que se não dependêssemos da aprovação de Deus para as mesmas coisas. O problema não é o planejamento da nossa vida em si mesmo, mas o fato de fazermos como se em nós mesmos houvesse o poder de executá-lo. Então observem bem. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes eu até acabo determinando isso, como que se alguém ou alguém que esteja ao meu redor não pudesse me impedir de fazer tal coisa. E aí eu acabo me esquecendo, e aí eu percebo também que o meu coração ainda está cheio de orgulho, e que eu acabo me tornando dependente de mim mesmo, sabe? E me esqueço de que a minha vida pertence a Deus, e que se Deus quiser, que se Deus permitir, tudo vai acontecer. E é por isso que nós precisamos então estarmos sempre nos humilhando aos pés do Senhor Jesus. E aí tem exortações várias. Tiago mesmo, capítulo 4, Provérbios 16, Salmo 127. Então, no fim de sua carta, Tiago apela aos ricos para que se arrependam, pois pesa sobre eles uma severa sentença de condenação por oprimir os pobres, em vez de glorificar a Deus com as suas riquezas, ajudando os necessitados, não suprimindo os direitos dos que por eles são assalariados, negando assim a verdadeira essência da fé. Tiago capítulo 5 vai deixar bem claro isso que a gente acabou de fazer referência aqui, que existe um peso sobre os ricos e uma severa sentença de condenação. Por quê? Porque oprimiam os pobres, ao invés de glorificar a Deus através de suas riquezas. Fazendo como? Ajudando os mais necessitados, quando na verdade suprimiam os direitos deles, né? E aí
negando assim então a verdadeira essência da fé. Todos esses problemas ocorriam aqui nos tempos de Tiago, e é por isso que ele vai trazer todas essas advertências. E aí então, assim, indo para a nossa conclusão, em suma, tendo em vista toda a verdade revelada através destes ensinamentos que Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, nos escreveu, não devemos nos iludir com as falsas ideias de religiosidade aparente, filosofias vãs que não trazem nenhuma edificação, mas procuraremos pela graça que nos foi revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, da nossa alma viver conforme a fé que recebemos do Redentor, pela pregação do seu glorioso e simples Evangelho. É por isso que a igreja, ela é conduzida pela palavra de Deus. E ainda falando no sentido da fé e acepção de pessoas, às vezes aqueles mesmos que dizem ter fé no Senhor Jesus Cristo são aqueles que acabam, na verdade, fazendo acepção de pessoas. Eles acabam, através das suas práticas, na verdade, contrariando a fé que dizem ter no Senhor Jesus Cristo. Às vezes eles contradizem isso, oprimindo os pobres. Então, a maneira que temos de nos ficar livres desses disseminadores dessas falsas ideias e desse falso evangelho que se prega por aí, é ficarmos com o que está registrado nas Sagradas Escrituras, porque tudo que é necessário para uma vida prática, e a carta de Tiago deixa claro para nós um evangelho prático, né? Como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, ouviu a palavra e praticou ela. Então fiquemos com o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo, aplicando na nossa vida e exercitando isso na prática, como a Bíblia mesmo nos adverte. E assim chegamos mais ao final de uma lição de número 9, o comportamento do cristão no mundo. E que Deus assim em Cristo nos abençoe. Amém.